Tudo o que Vladimir Putin precisava fazer era dizer sim. A paz foi oferecida à Rússia em uma bandeja de prata. Mesmo que Putin não estivesse pronto para declarar uma paz total, ele tinha a opção de um cessar-fogo de 30 dias. Isso ao menos teria interrompido temporariamente o derramamento de sangue que já fez a Rússia perder mais de 112 mil soldados desde o início da invasão à Ucrânia. Mas Putin rejeitou a paz repetidamente. E agora as sanções aéreas da Ucrânia estão fazendo a Rússia pagar, devastando completamente sua economia. Tudo poderia ter sido diferente, como escreveu o Conselho Atlântico, em 6 de outubro de 2025. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pressionava pela paz na Ucrânia, mas muitos achavam que ele apoiava mais Putin do que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Mesmo após Putin intensificar a invasão e lançar recordes de drones e mísseis contra a Ucrânia, Trump continuou tentando oferecer termos de paz generosos à Rússia. Se a Ucrânia aceitaria esses termos é irrelevante. Trump estava pelo menos tentando trazer o presidente da Rússia para a mesa de negociações. Putin estava dizendo todas as palavras certas, ou pelo menos era o que ele pensava. Segundo o Conselho Atlântico, o Kremlin costuma apoiar um esforço de paz liderado por Trump, mas sempre com ressalvas. Ainda assim, mesmo enquanto expressava esse apoio, Putin fazia jogos, adiando negociações, recusando-se a se encontrar com Zelensky, dizendo uma coisa durante as reuniões e fazendo exatamente o oposto no campo de batalha. Ao longo de 2025, ficou claro para todos, especialmente para Donald Trump, que o que Putin diz e faz são frequentemente coisas diferentes. Putin provou que não está disposto a ceder em nada. Putin afirma que a Ucrânia deve ceder território, incluindo as regiões-chave de Donetsk e Luhansk. Ele também deseja que a Ucrânia reduza suas forças armadas drasticamente. Isso só facilitará futuras invasões da Rússia ao país. Sobre a OTAN, Putin é firme. A Ucrânia não pode entrar de forma alguma. Um homem que não cede de jeito nenhum não é alguém com quem se possa fazer um acordo. As exigências de Putin equivalem a uma rejeição da paz. E agora é hora de parar de jogar os jogos de Putin. O Conselho Atlântico diz que se Putin recusar a paz negociada, a única opção será forçá-lo a aceitá-la pela força. Enquanto os Estados Unidos terão um papel nessa nova abordagem, como indicado pelo governo Trump ao considerar vender mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Há um país que está adotando a abordagem de paz pela força em relação a Putin melhor do que qualquer outro. O país que Putin achou que iria se render há 3 anos e meio, quando ele invadiu a Ucrânia pela primeira vez. É a Ucrânia que sentiu os efeitos da recusa de Putin em declarar a paz, com o líder da Rússia balançando promessas diante da Ucrânia, só para substituir essas promessas por ainda mais drones, bombas e soldados. A Ucrânia, principalmente na segunda metade de 2025, intensificou suas sanções aéreas, causando mais danos à Rússia do que Putin imaginava. Com o fracasso das negociações de paz, a Ucrânia aumenta a pressão sobre Putin. E como Zelensky disse recentemente durante uma entrevista com vários jornalistas em 9 de outubro, a Ucrânia está vendo resultados. A United 24 Media noticiou a entrevista, destacando que Zelensky falou sobre sistemas de armas ucranianos e seus efeitos positivos ao punir Putin por recusar a paz. A primeira dessas armas já foi destaque para a Ucrânia no passado. Paleonícia está ativa e atingindo o coração das forças armadas russas. Há avanços positivos. Paleonícia já começou a atingir depósitos de munição inimigos em dezenas de casos, disse Zelensky a jornalistas. Isso é positivo, pois antes havia situações diferentes e agora não se trata mais de casos isolados. Em outras palavras, Paleonícia não está mais sendo empregada em casos isolados. Ela tem sido usada com frequência e eficácia, indicando que a Ucrânia produz a arma em larga escala e a emprega para destruir estoques de munição. Quando a munição é destruída antes do uso pela Rússia, os defensores da Ucrânia enfrentam ataques russos mais fracos, conseguindo combatê-los com mais facilidade. Paleonícia está em desenvolvimento há algum tempo, mas só no último mês é que detalhes sobre as capacidades da arma surgiram. É um drone-foguete anunciado em 24 de agosto de 2024, coincidentemente, o dia da independência da Ucrânia.
Só um pouco mais de um ano depois é que a Joint Stock Company Indústria de Defesa Ucraniana revelou as especificações na exposição de armamentos na Polônia, em setembro. Paleonícia é um drone de 320 quilos, capaz de transportar uma 100 quilos. Isso coloca o Paleonícia um passo à frente de muitos outros drones de longo alcance da Ucrânia, como o Lyuty. Apesar de impressionante, esse drone, mesmo aprimorado, tem só uma ogiva de 75 quilos. Então, o Paleonícia pode causar mais impacto. O alcance também favorece o drone foguete da Ucrânia. Ele alcança até 650 quilômetros, sendo uma boa opção para atingir bases russas próximas à fronteira. Por isso, Zelensky cita o uso do Paleonícia para destruir depósitos de munição russos. Esses depósitos ficariam na Rússia, onde Putin esperava que estivessem fora do alcance das armas ucranianas. O Paleonícia pode atingir esses depósitos russos. Também é um drone foguete difícil de ser interceptado. O Paleonícia pode atingir uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora, o que não é supersônico, mas ainda assim rápido o suficiente para dificultar sua derrubada. Além disso, por ser um drone, voa bem mais baixo que os mísseis para os quais as defesas aéreas russas foram feitas. O Paleonícia pode voar a apenas 15 metros do chão, permitindo que ele permaneça em uma altitude que torna quase impossível para os radares russos detectá-lo. Zelensky afirma que a Ucrânia usa essa arma de forma letal para punir Putin por não querer a paz. Mas o Paleonícia não é a única arma que pune Putin que a Ucrânia tem em seu arsenal. Também existe a Ruta. Outro avanço positivo é a Ruta. Nosso drone míssil atingiu pela primeira vez uma plataforma marítima a mais de 250 quilômetros, disse Zelensky durante sua entrevista. Ele acrescentou que drones como o Lyuty e o ponto de fogo da Ucrânia também foram usados em massa, em uma operação séria que envolveu 300 unidades. Zelensky continuou afirmando: "Nós entendemos que Ust-Luga e Primorsk agora estão ao nosso alcance. Na minha opinião, isso foi um grande sucesso." Os dois locais citados pelo presidente da Ucrânia são portos usados pela Rússia para transportar petróleo internamente ou para outros países. Primorsk é o maior terminal de petróleo da Rússia no Mar Báltico, informou a British Broadcasting Corporation. Em setembro, após um ataque ucraniano ao porto. O veículo ressalta que Primorsk é a estação final do oleoduto do Báltico, essencial para as exportações de petróleo da Rússia. Esse ataque também levou a Ucrânia a atingir o terminal de Ust-Luga, perto da Estônia. Ou seja, ele também usa o Mar Báltico como parte essencial da cadeia de suprimentos que permite à Rússia exportar e importar petróleo. Esse ataque prejudica a indústria petrolífera da Rússia e afeta negativamente sua economia. Mas falaremos mais sobre isso mais adiante no vídeo. Zelensky destacando especificamente, a Ruta é interessante, já que essa é uma arma que talvez não tenha recebido tanta atenção quanto os drones Lyuty e Paleonícia. Ruta é um drone míssil de longo alcance, criado pela Destinus, fundada por Mikhail Kokority. Segundo a Defense Express, em dezembro de 2024, esse homem é importante porque fugiu da Rússia de Putin antes de fundar sua empresa, fazendo de Ruta um exemplo da Ucrânia, usando a engenhosidade de um russo para atacar Putin. O mesmo veículo de comunicação fez um acompanhamento de sua reportagem original sobre a Ruta em maio, revelando que a Ruta recebeu uma atualização que inclui um novo sistema de navegação que permite ataques de precisão. Talvez essa atualização tenha permitido ao drone atingir diretamente uma plataforma marítima, como Zelensky descreve. Além disso, não se sabe muito mais sobre o drone míssil. Estima-se que seu alcance seja de 300 quilômetros, similar aos mísseis Atacom enviados pelos Estados Unidos à Ucrânia. Isso faz de Ruta uma boa escolha para atacar ativos russos no Mar Negro e na Crimeia, que é presumivelmente onde a plataforma marítima mencionada por Zelensky estava localizada. Não há informações oficiais sobre a ogiva do drone, mas a Defense Express diz que especialistas acreditam que pode ter tamanho similar à Paleonícia. E já estão surgindo indícios de como a Ucrânia está usando suas sanções voadoras para fazer Putin pagar por se recusar a aceitar a paz. Sim, utiliza drones para destruir depósitos de munição russos, enfraquecendo as forças de Putin na linha de frente.
Isso gera mais baixas russas e mais gastos do Kremlin com novos soldados. Os ataques da Ucrânia aos terminais da Rússia significam que o dinheiro do petróleo está cada vez mais escasso. Enquanto os ataques contra as plataformas marítimas diminuem ainda mais a presença e a eficácia da Rússia no Mar Negro, a principal estratégia da Ucrânia em 2025 tem sido levar a guerra para o território russo. Os comentários de Zelensky revelaram que eles estão executando essa estratégia brilhantemente. O presidente da Ucrânia confirmou algo que já era especulado há algum tempo. Os mísseis Flamingo e Netuno da Ucrânia estão ativos e foram usados recentemente. Na semana passada, usamos o par Netuno-Flamingo, disse Zelensky aos jornalistas. Os resultados correspondentes podem ser analisados de forma independente. Não estamos falando sobre o uso em massa desse par. Estamos apenas dizendo que ele foi usado, e há sinais iniciais de sucesso com essa arma em particular. Isso é uma péssima notícia para Putin. Drones ucranianos conseguem danificar ativos militares e refinarias de petróleo russos. Flamingo e Netuno têm perspectivas bem diferentes. Ambos têm impacto bem maior que os drones da Ucrânia, e o Flamingo leva uma ogiva de mais de 1.100 quilos. Isso é 10 vezes a potência do Palenitsia, carregada em um míssil, que também pode percorrer até 3.000 quilômetros. O Flamingo e seus usos iniciais foram abordados em outro vídeo. Então confira esse vídeo para entender por que essa arma em particular é a última coisa que a Rússia quer ver e que Zelensky confirmou que está em uso. A Ucrânia possui uma nova versão do míssil Netuno, chamada Netuno Fofo, que é igualmente perigosa. Mais uma vez, há um vídeo que você pode conferir para saber mais sobre essa arma. Ambos são mísseis que foram construídos na Ucrânia e pela Ucrânia, o que é mais um golpe contra a estratégia de evitar a paz de Putin. O líder russo talvez esperasse usar sua influência sobre Trump para evitar que a Ucrânia use mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da América contra a Rússia. De fato, esse parecia ser o caso há apenas algumas semanas, quando o Wall Street Journal informou que os Estados Unidos da América haviam proibido a Ucrânia de usar mísseis ocidentais na Rússia, ao criar um processo de aprovação que terminou em não. Toda vez que a Ucrânia pedia, com Flamingo e Netuno, a Ucrânia não precisa mais pedir permissão. Ela pode atingir a Rússia quantas vezes conseguir construir essas novas armas poderosas. No fim, trata-se do uso de ataques de longo alcance com todas as armas citadas por Zelensky. Além disso, tem sido o real castigo da Ucrânia para Putin. Cada uma é uma sanção aérea que atinge uma parte da máquina de guerra russa. E em nenhum outro lugar, a Rússia sentiu tanto a força da Ucrânia tomando as rédeas quanto em sua indústria petrolífera. A Ucrânia destruiu o refino de petróleo russo e a falta de gasolina se espalha rapidamente pelo país. Como Zelensky explicou, a Ucrânia está alcançando feitos realmente significativos, e nossas sanções de longo alcance contra a Rússia demonstram isso claramente, disse Zelensky. Segundo nossos dados, a escassez de combustível na Rússia já chega a quase 20%. Esse número é específico da gasolina, mas o fornecimento de diesel na Rússia também está sendo impactado. Ainda não há escassez de diesel dentro da Rússia. Zelensky afirma que a Rússia está sendo obrigada a usar estoques de diesel reservados para emergências. A Rússia enfrenta caos interno devido à falta de combustível. A RBC Ucrânia traz mais detalhes. Ela aponta que 5 regiões russas tiveram que restringir a venda de gasolina aos clientes. A Crimeia é uma dessas regiões, o que pode explicar o uso de ruta, provavelmente em uma plataforma marítima na península ou perto dela. As outras 4 regiões afetadas são Chelyabinsk, Sverdlovsk, Novosibirsk e Tyumen. Esta destaca-se por abrigar uma grande refinaria de petróleo russa atacada pela Ucrânia no aniversário de Putin. No início de outubro, a Rússia pode alegar que os ataques de longo alcance da Ucrânia são ineficazes. Uma região com refinaria enfrentando falta de gasolina sugere que são eficazes. Em quase todos os casos, os clientes de gasolina na Rússia estão sendo limitados a apenas 30 litros de gasolina por cliente. Isso não basta para encher o tanque da maioria dos carros modernos, tornando viagens longas arriscadas para motoristas russos no maior país do mundo.
A RBC Ucrânia acrescenta que 360 postos de gasolina na Rússia foram obrigados a fechar em agosto e setembro. Isso equivale a 1 em 50 postos de gasolina na Rússia, mas ainda é um número relevante. Isso mostra como a Rússia enfrenta dificuldades para manter seus negócios de gasolina. A Rússia tem soluções para a escassez de combustível, mas nenhuma é boa para o país. Como solução temporária, a Rússia teve que importar combustível de outros países para manter seu mercado interno. Essa situação destaca o impacto econômico dos ataques de longo alcance da Ucrânia. O combustível importado sai mais caro para a Rússia do que o produzido internamente, mostrando que os drones ucranianos a obrigam a pagar mais pelo produto pelo qual é famosa. Por exemplo, sobre importações, já temos alguns dados. Estão importando de Belarus e China. As importações de Belarus aumentaram 6 vezes e eles removeram as tarifas de importação, disse Zelensky recentemente a repórteres. Embora o presidente da Ucrânia tenha acrescentado que essa informação precisava ser verificada, vários meios de comunicação já haviam relatado a mesma coisa antes de Zelensky compartilhar essa informação. Um desses meios é o Moscow Times, que afirmou em 8 de outubro que as importações russas de gasolina da Bielorrússia quadruplicaram em setembro em relação a agosto. A Rússia comprou 49 mil toneladas de gasolina da Bielorrússia em setembro, segundo o veículo, além de adquirir 33 mil toneladas de diesel, conforme observa o mesmo meio de comunicação. Os ataques ucranianos às refinarias russas explicam essas compras, já que a Ucrânia, atingiu cerca de 1/3 das refinarias da Rússia apenas em agosto e setembro. O oilprice.com noticiou em 2 de outubro o aumento das importações de gasolina da Rússia, destacando que o país pretende comprar mais do produto da China, Singapura e Coreia do Sul. A Rússia vai abrir mão da tarifa de 5% sobre importações de combustível, o que prejudica ainda mais sua economia. Isso significa menos dinheiro entrando na conta bancária coletiva da Rússia, que poderia ter sido usado para financiar a guerra na Ucrânia. A Rússia deve estar ficando desesperada se está disposta a abrir mão dessa tarifa só para manter a gasolina fluindo para os postos domésticos. Precisa de mais provas de que os ataques de longo alcance da Ucrânia têm o efeito desejado? Basta observar as exportações de gasolina da Rússia. Elas não existem. Eles proibiram exportações de gasolina e restringiram as de diesel, disse Zelensky. Isso ainda precisa ser verificado, mas acreditamos que eles perderam até 20% do seu suprimento de gasolina diretamente como resultado dos nossos ataques. Diversos veículos de imprensa confirmaram as proibições. Em 30 de setembro, o Moscow Times noticiou que a Rússia ampliou a proibição de exportar gasolina até o fim de 2025, abrangendo todos os exportadores, inclusive produtores. O mesmo veículo observa que as exportações de diesel estão proibidas de serem vendidas no exterior por revendedores. Agora, empresas que compravam diesel para exportação não podem mais realizar essa operação. A Rússia quer controle total sobre suas vendas de diesel, sugerindo que está se preparando para um possível futuro em que também não poderá vender esse combustível. As restrições ao diesel também valem para outros produtos refinados da Rússia, como combustível marítimo. As restrições ao diesel não afetam muito os produtores de combustível da Rússia. Apenas 2% do diesel russo é vendido por revendedores. Então, talvez essas restrições não devam ser vistas como um sinal de que a Rússia está à beira de uma crise do diesel em uma escala semelhante ao seu problema com a gasolina. No entanto, qualquer coisa que a Rússia faça para restringir suas próprias vendas de petróleo sempre terá um efeito cascata na economia do país. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford explica o motivo. Ele afirma que a receita gerada pelas indústrias de petróleo e gás da Rússia representa entre 30% e 50% do total das receitas orçamentárias do país em qualquer ano. Normalmente, essas indústrias também representam cerca de 20% do produto interno bruto da Rússia. O principal mérito da punição da Ucrânia pela recusa de Putin em aceitar a paz é que ela está gradualmente retirando o único produto russo em alta demanda. Atualmente, o impacto é maior no mercado interno da Rússia. A gasolina não está mais facilmente disponível e a escassez também está levando ao aumento dos preços.
Isso vai doer para os russos. Vivendo em um país que teve uma taxa de inflação de 81% em agosto e viu a inflação subir acima de 10% por vários meses, em 2025, se a Ucrânia conseguir manter a pressão, destruindo ainda mais o petróleo da Rússia, as proibições de exportação, que são temporárias agora, podem se tornar mais permanentes. Isso reduz a entrada de dinheiro na Rússia. Destruir terminais de petróleo agrava exportações e pode dificultar importação de combustível pela Rússia. Cada ataque a ativos militares russos, como depósitos de munição citados por Zelensky, representa mais gastos na guerra. Reservas de dinheiro da Rússia estão se esgotando lentamente. Putin poderia ter evitado isso aceitando um acordo de paz, mas recusou. Sanções aéreas da Ucrânia fazem a Rússia pagar o preço. Agora, para entender como a Ucrânia usa armas de longo alcance contra a Rússia, o país fez Putin passar um mês de inferno em setembro. Juntas às sanções europeias, as aéreas da Ucrânia estão destruindo a Rússia. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais informações sobre a crise da gasolina na Rússia.